Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na verdade, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu estou muito empolgado porque a gente está criando esse canal aqui para falar sobre inteligência artificial de forma geral e principalmente LLM, tudo que tem em volta desse assunto que é tão interessante. Eu quero falar aqui não só da parte de criar produtos que usam LLMs e modelos em geral, como também a gente poder usar esses modelos para assistir a gente em diversas tarefas. A gente vai testar novos modelos, a gente vai poder ter contato e entender quais modelos tem aí, o que eles são capazes de fazer, brincar um pouco, ver se eles são úteis, se não são, quais são os tipos de uso que dá para fazer. Então, vamos colocar a mão na massa logo que eu tô empolgado. Hoje a gente vai rodar um modelo que ele é feito para criar código, tá? Essa é teoricamente a especialidade dele. E o que eu quero ver hoje é principalmente como que o número de parâmetros desse modelo vai influenciar na qualidade de código que ele vai gerar ou na qualidade de resposta que ele vai dar. Então a gente vai pegar o mesmo modelo que vai ser o Qwen 2.5 Coder e vai testar as diversas versões dele. E se você não sabe como que parâmetros influenciam na qualidade de um modelo, ou você não sabe nem o que é LLM, você ouviu falar, mas não sabe direito o que é, eu vou deixar um link aqui embaixo para um vídeo que eu fiz explicando tudo que você precisa saber, pelo menos, para dar o primeiro passo. Você já deve ter visto que eu estou aqui com LM Studio aberto. Essa é uma das ferramentas mais populares para a gente rodar uma LLM. Então ele vai funcionar como um software que ele carrega o modelo, né? Ele também consegue se comunicar, ele consegue transformar ali num chatbot, tipo ChatGPT, para a gente mandar mensagens e receber respostas, mas ele também funciona como um servidor. Se a gente quiser, por exemplo, utilizar aquele modelo ali em forma de API, a gente pode criar uma aplicação, a gente pode criar uma automação e usar o nosso modelo como cérebro por trás da aplicação ou do que a gente quer resolver, tá? Então, LM Studio é um dos principais. O outro, muito falado, que a gente vai ver aqui também em outros episódios desse quadro, é o Ollama, tá? Então, ambos servem para a gente rodar modelos LLMs localmente. E tanto o LM Studio quanto o Ollama, eles são compatíveis tanto para macOS quanto Windows, Linux, tá? Para baixar, é só clicar aqui, baixar. Eu já fiz o download, já instalei. Então vamos abrir aqui e vamos para o que interessa. Bem, essa aqui é a interface do LM Studio, tá? Aqui a gente vai ver a nossa janela de chat. Aqui a gente tem a opção de carregar um modelo. A gente pode ver que eu já tenho alguns modelos instalados, tá? Então eu já tenho aqui o Qwen 2.5 Coder 0.5 bilhões de parâmetros, 7 bilhões de parâmetros, 14 bilhões de parâmetros. Mas se a gente quiser ver quais os modelos disponíveis, aqui em My Models eu vou ver quais que eu já baixei, e aqui na lupa eu vou poder buscar por um modelo, né? Se a gente olhar aqui, esses em destaque aqui que tem esse ETzinho, sei lá, eles estão marcados como staff pick. Quer dizer que o pessoal do LM Studio falou, pô, esse aqui, legal, tá? Então a gente vai lá buscar o nosso Qwen 2.5 Coder, tá? Então tem aqui, 14B. Eu não tenho ainda instalado aqui esse de 32 bilhões de parâmetros. Então eu vou aproveitar e vou deixar ele baixando aqui, né? Vou clicar aqui em download, ele vai começar a baixar enquanto a gente continua fazendo os nossos testes. Uma coisa importante aqui, esse modelo traz para a gente dois tipos de formato, sendo o formato MLX um formato específico para os chips da Apple. Eu estou rodando o LM Studio num M1 Max com 32 GB de memória RAM, tá? E o chip M1 da Apple, ele tem essa característica de compartilhar a memória entre o CPU e o GPU. Então, a GPU vai conseguir acessar todos esses, não todos, mas quase todos os 32 GB de memória RAM. E outra coisa importante, a gente sempre tem que ficar ligado aqui, Esse daqui é o tamanho do modelo, quer dizer que ele vai ocupar 18 GB no nosso disco rígido. Então, primeiro a gente precisa ter esse espaço disponível para fazer o download. E segundo, quando a gente está rodando o modelo, a gente quer que todo ele seja carregado na memória ou da placa de vídeo, se for o caso de placa de vídeo, ou no meu caso que estou usando um M1, na memória RAM. Então eu preciso ter mais memória RAM do que o espaço dele no disco. Às vezes essa conta não vai ser 1 para 1, mas vamos por enquanto generalizar. Então aqui eu deveria ter pelo menos aí uns 20 GB de memória RAM. Como esse computador tem 32, acho que a gente vai conseguir rodar esse aqui. Mas na nossa comparação a gente vai ver se vai ser melhor ou pior a performance do de 32 comparado com o de 14, de 7 e etc. Beleza?
Então, enquanto está baixando aqui, ó, vai demorar um pouquinho, vamos começar a brincar. Vou clicar aqui atrás, aqui eu vou... Acho que eu posso fechar essa janela. Aqui embaixo eu consigo ver que ele continua baixando, então tá de boa. Vamos lá no nosso chat e eu vou começar rodando o 0.5 de meio bilhão de parâmetros, tá? Nessa tela daqui a gente consegue fazer algumas configurações no modelo também. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer quantos tokens a gente vai ter de contexto na nossa sessão. Mais uma vez, se você não sabe o que são tokens, dá uma olhada no vídeo que eu deixei aqui na descrição, onde eu explico esses principais termos de LLMs, tá? Então vamos carregar esse modelo aqui, vou manter, por enquanto, 4.000 tokens, acho que tá ok. Então vamos carregar aqui, ele está carregando aqui em cima e a gente só precisa esperar. Modelo carregado na memória, tá? Aqui embaixo a gente consegue até ver quanto que ele está usando, ó. Então ele está usando 1 GB de memória RAM e não está usando nada do CPU, o que é excelente. A gente quer pouco uso de CPU, muito uso de GPU, porque isso é o que vai trazer mais performance para a gente. Então vamos lá, vou clicar aqui para criar um new chat, né? Eu tenho aqui os meus chats aqui, deixa eu apagar esse aqui, né? Vou manter um só. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mandar um hi, só para ter aquela primeira resposta e a gente ter um primeiro dado para comparar com os outros. Então aqui, ó, ele me respondeu com 112 tokens por segundo, né, o que é excelente, e ele levou menos de um segundo, um pouco menos de um segundo para dar o primeiro token. E esse primeiro token também é uma métrica importante porque ele é que vai dar aquela sensação de responsividade, principalmente quando a gente tiver, ou se a gente tiver, utilizando o modelo junto com alguma aplicação, né? Consumindo esse modelo. Então esse aqui é o tempo que leva entre a gente mandar a nossa pergunta e ele começar a dar a resposta. Beleza. Próximo teste que eu quero fazer aqui é se ele consegue falar português. Então vou digitar aqui, ó, olá, como vai? Olha, ele me respondeu mais rápido ainda. Agora ele levou 0.10 segundos, ou seja, 1/10 de segundo para o primeiro token, e eu até me assustei, que eu achei que tinha dado algum erro aqui, porque ele respondeu tão rápido que eu não demorei um tempo para entender que ele já tinha respondido. Mas aqui ele também aumentou a taxa de resposta para 168 tokens por segundo, o que é interessante demais. Vamos lá, vamos começar a brincar aqui. E eu não sei se você assiste o meu canal de programação, mas se você assistir, eu criei lá um desafio para mim mesmo, que é ir do zero até a aposentadoria, criando só apps muito simples, que eu chamo de apps porcaria. Então é uma série chamada Do Zero à Aposentadoria só com app porcaria, onde o primeiro app que eu fiz foi um jogo da velha. Então eu quero saber como o Qwen 2.5 com 0.5 bilhões de parâmetros se sairia criando um jogo da velha pra gente. Então, eu vou mandar aqui, ó, o seguinte comando. Eu vou falar com ele em português mesmo, porque isso também vai colocar um layer, uma camada a mais no nosso desafio. Então, crie um jogo da velha com HTML. Não vou falar CSS e JavaScript, quero ver qual vai ser a resposta dele. E também algumas coisas que eu procuro ver aqui é se ele vai separar os arquivos, se não vai, então vamos ficar de olho nisso, tá? Cria um jogo da velha com HTML, basicamente esse vai ser o meu prompt. Eu poderia melhorar esse prompt muito, e obviamente quando a gente melhora um prompt, a gente tem uma resposta melhor também. A gente provavelmente vai ter vários vídeos aqui nesse canal sobre engenharia de prompt e também engenharia de contexto, mas por enquanto é isso que eu quero mesmo, é básico, porque eu quero ver o que ele vai entender disso aqui. Então vamos rodar, ó, e ele já está respondendo aqui pra gente. A princípio parece que ele criou um jogo da velha que funcione. E pode ver que ele seguiu usando HTML, CSS e JavaScript, que foi o que a gente pediu. Vamos ver se esse jogo vai funcionar. Então aqui em cima, ó, eu tenho um botãozinho para copiar. A gente pode ver, que, inclusive, que quando ele dá a resposta e nessa resposta tem um código, seja ele HTML ou qualquer outra linguagem, ele vai mostrar para a gente destacado. E ele vai permitir que a gente copie só esse código aqui. E para testar, eu já estou aqui, ó, com webcode.programadorbr.com aberto, tá? Isso aqui é uma pequena plataforma que roda JavaScript direto no teu navegador, então a gente pode botar o código aqui e ele, sem precisar salvar arquivo nem fazer nada, ele já vai rodar aqui pra gente. Então, como ele colocou tudo junto, eu vou fechar a parte CSS, fechar a parte JavaScript e colar tudo aqui. Pronto. Agora ele carregou aqui, ó. Só que a gente pode ver que tem algo errado, né? Até para melhorar, deixa eu mudar aqui, a gente consegue ver aqui embaixo.
né? O nosso código fica aqui em cima. Tem algo errado aqui, porque, ó, primeiro que já vem algumas dessas células populadas com esse Ozinho. O hover está funcionando, ok? Mas tem uma célula a mais, tá muito esquisito. Se eu clicar, nada acontece também. A gente poderia dar uma olhada nesse código agora, identificar o que é o erro, até conversar com ele, voltar lá e falar, ó, não está funcionando, dar uma ajustada, ver aí o que é, etc e tal. Esse seria o processo padrão nesse caso aqui. Mas, como nosso objetivo é testar exatamente a resposta desses modelos com a variação dos parâmetros, a gente não vai fazer isso, a gente vai dizer que ele falhou, né? Já que não funcionou, a gente tem uma falha aqui. Então, vou renomear esse projeto aqui para 0.5b, para a gente saber que esse é o código do modelo com 0.5b, e a gente vai para o próximo, tá? Então, no próximo, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai trocar agora aqui para o de 7 bilhões de parâmetros. Vou carregar o modelo, ele vai levar um tempinho para carregar. Enquanto ele está carregando, eu vou criar um novo chat aqui, porque quando eu crio um novo chat, ele inicia uma nova sessão e ele não reutiliza nada do contexto, ou seja, ele não sabe o que aconteceu no outro chat. Então ele não vai, por exemplo, pegar o código que está lá e melhorar. Ele vai, de fato, fazer do zero, tá? Então criei aqui uma nova sessão. Posso, inclusive, renomear essa aqui também para 0.5b, para a gente saber. E essa daqui eu já vou renomear para 7b. Beleza. Fechar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Essa janela aqui, acho que eu não preciso dela tão larga, então vou aumentar essa daqui um pouco. Beleza. Aqui, vamos de novo começar com o nosso high, né, para ver. E ó, ele já diminuiu bastante aqui a taxa de resposta para 36 tokens por segundo. Então a primeira resposta do modelo com meio bilhão de parâmetros foi na casa dos 100 tokens por segundo. Também demorou um pouquinho mais a responder. Vamos mandar a nosso olá. Como vai você? E aqui ele respondeu um pouquinho mais rápido, mas ainda está ali na casa dos 35 tokens por segundo. Pela minha experiência, até 20 tokens por segundo é super de boa. Abaixo daí já começa a ficar lento, né? Ainda dá para usar, mas já começa a ficar lento. Então aqui eu vou mandar o mesmo comando, crie o jogo da velha com HTML. Vamos ver como é que ele vai sair. Pronto, código criado, né? Ele tem aqui, ó, quais são os estados onde a gente teria um vencedor e etc. Então, parece promissor. Vamos copiar aqui, colar lá. Mais uma vez ele colocou tudo junto, né? Então aqui a gente tem, ó, jogo da velha. E nesse caso aqui, ele nem iniciou nada, não tem nada aqui, ó. A gente pode, inclusive, até expandir aqui, ó, pra gente ver, ó. Não, tem nada clicável. Não é só questão de estar visível. Vamos olhar o código por aqui, a gente vê que, ó, o problema é que ele não criou nenhum CSS aqui para nossa tabela, então provavelmente a nossa tabela ela tá aqui pequenininha, né? Se a gente criasse um CSS aqui, vou abrir essa seção e vou falar com ele, cria o CSS, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, beleza, ele criou o CSS, eu vou pegar esse CSS aqui, ó, vou clicar aqui no Webcode, a gente consegue abrir aqui o editor de CSS. Vou colar o CSS aqui, né? Agora eu vou voltar para o HTML. Ó. Ele já mostrou lá embaixo, tá vendo? Vamos botar a tela cheia para a gente conseguir ver. Não está super bem formatado, mas agora eu consigo pelo menos ver o tabuleiro e aí eu posso clicar para ver se pelo menos vai funcionar ou não. Ó, cliquei, opa, funcionou. Legal. Beleza, tá trocando, né, a jogada. Vamos ver se ele vai conseguir marcar o vencedor aqui, ó. Opa, jogador X venceu. Então, realmente, ele criou um jogo funcional. Claro que aqui a gente ainda não está nem esperando que ele vá criar com inteligência artificial para a gente jogar contra o computador, não. Aqui dá para dois jogadores jogarem, né, em turno, um joga, depois o outro joga. Então, já está funcionando, né? Só que a gente teve que mexer. Então, esse aqui ganhou meio ponto, vai? Beleza, vamos voltar aqui, vamos nomear ele com 7b. E a gente vai criar aqui um novo
com o 14B. Beleza. Mesma coisa aqui, ó. A gente vai vir aqui, criar um novo chat, tá? Vou carregar aqui o nosso Qwen 2.5 Coder com 14 bilhões de parâmetros, tá? E o Qwen 2.5 é diferente do Qwen 3, que é um modelo que eu já tinha aqui baixado também. A gente está baixando aqui, ó, o 2.5 Coder, que é o mesmo modelo. Isso pode parecer confuso, mas é porque o Qwen 3 acaba sendo da mesma família, só que ele provavelmente é treinado ou de forma diferente ou com dados diferentes, né? Então, por exemplo, o Qwen 2.5 Coder, ele é um modelo treinado com códigos de programação, então ele tem mais capacidade de criar códigos do que um modelo mais generalista, pelo menos em teoria, né? Então vamos carregar aqui 14 bilhões de instruções, não vou mexer no token, mais uma vez, vou carregar e a gente pode ver que o de 32 está baixando aqui ainda. Vamos lá. Modelo carregado, vamos começar os nossos testes, começando pelo clássico Hi. Ó, esse já está demorando um pouco mais a responder. Ele já levou vários segundos até mandar o primeiro token, levou 2,96 segundos, mas a gente pode ver que a resposta dele é um pouco mais elaborada, digamos assim. Isso porque ele tem mais parâmetros. Então, basicamente quer dizer que ele é um pouco mais inteligente. Pelo menos vamos ver no nosso teste do jogo da velha se isso é verdade. Ó, ele também está respondendo com 11 tokens por segundo. Vamos ver se ele melhora no nosso segundo comando, né? Porque afinal de contas ele tinha acabado de carregar. Vamos ver se ele vai melhorar um pouco. Então, vou perguntar para ele: olá, como vai você? Ó, ainda está ali na faixa dos 12 tokens. Dá para usar, mas como eu falei, a partir daqui já começa a ficar um pouco desconfortável, né? Mas pelo menos a resposta para o primeiro token ali tá ok, tá show de bola. Vamos lá. Crie um jogo da velha com HTML. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente. Será que com 14 bilhões de parâmetros ele já vai conseguir fazer de primeira ali? A gente vai direto funcionar o nosso código ou não? Ó, uma coisa que a gente pode ver já é que ele está criando um style CSS. Quer dizer que ele está separando o que é HTML do que é CSS do que é JavaScript. Então ele está, de fato, criando modularmente, está criando em 3 arquivos separados. Isso é interessante, porque qualquer programador provavelmente faria dessa forma. Pronto, ele acabou, ele levou um pouquinho mais de tempo, ele escreveu aqui a 11 tokens por segundo, e aqui no final, eu nem comentei, mas normalmente o modelo ele explica o que ele fez, né? E aqui ele te indica até o que você tem que fazer para rodar, só que a gente não vai precisar porque a gente está usando o webcode e dessa vez a gente vai conseguir usar todas as funcionalidades da ferramenta. Quer dizer, todas não, porque essa ferramenta aqui dá para fazer bem mais coisas, dá para usar TypeScript, dá para colocar sugestão de código para completar. Bem, a gente não vai precisar de nada disso, a gente vai simplesmente copiar o HTML aqui, vai colar aqui, vai pegar o CSS agora, vai colocar aqui, e aqui ó, a gente ainda não vê nada, né? Vamos ver se o JavaScript vai resolver o problema, porque a princípio não está funcionando. Não parece que vai funcionar. Vamos ver. Botei o JavaScript e ó, beleza, show de bola. Ele criou o tabuleiro para a gente. Vamos ampliar isso daqui, tá? Ih, legal, agora já tá ficando até mais bonito, né? Isso é muito legal. Quanto mais inteligente é o modelo, menos a gente precisa entregar para ele dar o resultado que a gente espera, ou um resultado até que às vezes surpreende a gente. Então vamos lá, ó. Cliquei aqui, olha só que legal. O X, ele tá centralizado, né? O tabuleiro, ele tá com cada bloco quadradinho, tá bem legal. Ainda tem umas... eu acho que ele poderia manter um padrão nesses gaps aqui, mas bem, se a gente quiser design, aí a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Mas ó, tá intercalando, tá funcionando direitinho, e ó, ele conseguiu checar lá, jogador X venceu, perfeito. E quando eu dou OK, ele zerou o tabuleiro, viu? Aqui, eu já acho que a gente já está num nível que já é usável. Obviamente, se a gente pressionar mais aqui, mesmo 14 bilhões de instruções, ele vai falhar um pouco. E também não vai ser nada comparável com o ChatGPT, que tem centenas, né, no plural, centenas de bilhões de parâmetros, mas... ou Claude, ou esses modelos fechados, né, específicos. Mas, pensando que isso aqui está rodando localmente, isso quer dizer que você pode ter acesso a isso sem
estar conectado na internet, né? Então você pode viajar, se fechar numa caverna ou numa barraca longe da civilização e ainda assim você ter suporte a um modelo de linguagem, a um LLM que te ajuda a criar código. Eu acho isso aqui incrível. E não adianta, nem se você pegar os melhores modelos você vai conseguir fazer tudo que você precisa sem olhar para o código. Você pode até criar protótipos, etc e tal, mas quando a gente está falando de desenvolvimento sério, que precisa escalar, você não vai conseguir. Não que o jogo da velha precise escalar, né? Mas bem. Próximo passo é a gente, na verdade, vou voltar aqui, já mudei aqui para 14B, tá? Vou olhar aqui o meu chat, vou mudar aqui para 14B também. E o próximo passo é rodar ele com 32 bilhões de parâmetros. Como a gente já teve sucesso aqui com 14B, o que a gente quer ver agora com o de 32 é o que ele vai fazer de diferente. Bem, o 14B ele já separou em blocos o HTML, CSS e JavaScript, né? Ele funcionou de primeira, sem a gente ter que fazer nada, e ele está com código bem direitinho aqui, separado em funções, tudo certinho. Parece um bom código, um código limpo, um código ok. Comentário em português, texto em português, porque a gente falou com ele em português, então parece que está tudo certo. Eu não sei se teria muito o que melhorar aqui. Obviamente a gente não está pedindo para ele criar AI, né, para ele criar o CPU, mas acho que tá ótimo. Aqui o 14 já atingiu o que eu gostaria. Vamos ver o 32, só que ele ainda está baixando, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Enquanto isso, só vou criar aqui, botar aqui, ó, 32B e aguardar. Ainda bem que eu fui olhar aqui, porque senão a gente ia ficar aguardando para sempre, ó. Ele deu timeout por algum motivo, então voltei aqui o download. Agora sim, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Enquanto a gente espera, você pode perceber que aqui embaixo a gente tem um QR Code para o curso Dev Mobile com Flutter. É um curso que eu lancei esse ano para quem tem interesse em criar aplicações para celular, tanto para Android quanto para iOS, do zero, tá? Então mesmo se você não sabe programar, você vai aprender dentro desse curso. Eu dou o módulo de Dart, do básico. Dart é a linguagem que o Flutter usa, né? E depois a gente entra em Flutter e você vai aprender tudo que você precisa para sair do zero, para criar seu aplicativo e subir ele na loja, tá? A gente vai ver sobre monetização, vai ver sobre banco de dados, vai ver tudo que um app moderno precisa para funcionar e fazer o que ele tem que fazer, que é resolver problemas do mundo real, tá? Então, se você tem interesse em se tornar um programador mobile, dá uma olhada nesse curso. Uma outra coisa que é legal falar também, enquanto a gente está esperando aqui, é que, olha só, se a gente olhar aqui embaixo, a gente pode ver que o nosso modelo ele já está ocupando aqui, ó, 15 GB do nosso GPU, né? Então, como eu falei, esse valor ele não vai ser exato, mas a gente pode ver lá, ó, nos meus modelos, que nesse caso aqui, ó, 14 bilhões de parâmetros está ocupando 15 GB no disco, 7 bilhões de parâmetros, 8, bem próximo, meio bilhão, 500 megas, tá? Nem sempre vai ser assim, tá? Porque esses modelos que a gente está rodando aqui, eles têm uma quantização de 8 bits. Então, nesse caso, tá quase que 1 para 1. A gente está baixando lá o 32B e a gente pode ver que esse 32B aqui também, ó, ele não tem 32 GB, que seria o esperado. Por quê? Porque a quantização dele é de 4 bits apenas, tá? Se você não sabe o que é quantização, mais uma vez eu vou fazer mais uma chamada para o meu vídeo, porque nesse vídeo eu expliquei tudo isso. O que é contexto, o que é quantização, o que são parâmetros. Lá é onde você precisa ir para saber o básico do básico do básico sobre a LLM. Então depois, quando você assistir esse vídeo, tudo isso aqui vai fazer muito mais sentido. Beleza, modelo baixado, eu posso carregar ele por aqui, ou posso ir lá, como a gente está fazendo, e clicar nele aqui, tá? A gente pode ver que ele está com 17 GB no disco. E eu acabei de perceber que talvez essa comparação não seja justa, não seja bananas com bananas, porque esse modelo aqui, ó, ele é do tipo Instruct e o de 32 bilhões não é, além de, claro, eu já ter falado que esse daqui está com a quantização de 4 bits, enquanto esse está com a de 8. Mas vamos ver, né? Vou carregar o modelo aqui, ó. A gente pode ver aqui que esse daqui já está me dando um pouco mais de tokens, sem eu ter que mexer em nada. Vamos aceitar. Vamos colocar ali. Tá carregando. Show de bola. Só pra gente, antes de qualquer coisa, vamos lá ver o seguinte, ó. O que aconteceu aqui, tá? Então, de 14B, ó, a gente vê que ele
já indica pra gente a opção de 8 bits para o download. Quando eu clico no 32, ele me indica de 4. O que eu tinha que ter feito aqui era em Customize e selecionado ó, a de 8 bits. Só que a de 8 bits precisaria de 34,83 GB, né? Ela, na verdade, ela tem isso no disco, então ela precisaria de mais ou menos isso de memória RAM. Só que o meu computador ele só tem 32 GB de memória RAM, por isso a gente não conseguiria nem carregar esse modelo. Então o modelo que a gente consegue carregar nesse caso é o de 4 bits. Mas a gente pode ver que, na verdade, o que eu tinha falado dele não ser instruct, estava errado, ele é instruct sim. Então acho que a comparação ainda é super válida. Vamos lá. Primeiro prompt é o high, para a gente ver quanto tempo ele leva para responder para a gente. Vamos ver, ó, tá demorando. Uma coisa que a gente vai ver aqui, ó, é que ele está usando muito CPU, 40% de CPU. Isso acaba tendo impacto, né, na velocidade de resposta. Só que, se a gente for ver, o que demorou mesmo foi o primeiro token. O primeiro token levou 14 segundos. Mas quando ele começou a responder, ele respondeu na taxa de 15 tokens por segundo, que foi até melhor do que o modelo de 14 bilhões de parâmetros, tá? Vamos lá. Oi, como vai você? Ó, aqui já foi bem mais rápida a resposta e 15 tokens por segundo. Perfeito. Vamos lá. Então, crie um jogo, a velha, com HTML. Vamos ver como é que ele vai fazer isso pra gente. Ó, mais uma vez, ele está separando HTML. Não está separando, não. É, como ele botou aqui, index HTML, eu achei que ele ia separar. Ele me enganou. Ele está colocando CSS junto com HTML. Então, eu já tô achando que o 14B foi melhor, tá? Existem alguns fatores que vão tornar um modelo bom ou ruim. O principal deles é a quantidade de parâmetros. E o segundo é a quantização. Então, quando a gente está falando de uma quantização de 8 bits, normalmente você vai ver aí o modelo full ter 16 ou 32 bits de quantização, né? Então, 16 é ele full, 8 seria ele na metade, 4 seria um quarto ali do poder total daquele modelo. Então, com 4 bits, a gente já pode ver um pouco da degradação da qualidade do modelo. Não sei se vai ser o caso aqui, vamos ver. Bem, me deu aqui, ó, explicou o que ele fez, botou tudo junto, mas ok. Vou copiar aqui, vou vir aqui, selecionar HTML, colar o nosso texto. Ah, uma coisa que eu quero ver é 13 tokens por segundo, foi ótimo, tá bom. Como eu falei, tá abaixo dos 20, que é o ideal, mas ainda tá usável, vai. Aqui a gente vai aumentar e a gente pode ver que ele não mostrou pra gente agora jogo da velha, o título, né? Mas parece que tá ok. Uma coisa que eu preciso destacar aqui é que agora ó, as distâncias parecem equivalentes, né? Então, ponto para o 32 bits. Vamos lá. X, ok. Bola, ok. X, bah. Perfeito. Só que ó, ele não marcou aqui, mas tudo bem. Eu não lembro nem se os outros marcaram antes de dar o alerta. Mas ó, ele não zera também, não inicia um novo jogo. Ele não tem um botão de reiniciar o jogo. Eu diria que nesse teste, que é muito simples, que não dá para... é melhor. O de 14 bilhões foi um pouquinho melhor. Provavelmente porque ele está quantizado em 8 bits. E não dá para bater o martelo, eu precisaria fazer outros testes, mas se eu tivesse que tomar uma decisão só por esse teste aqui, provavelmente eu preferiria usar o de 14 bilhões de parâmetros com 8 bits do que o de 32 com 4. Mas como eu falei, calma, pouco teste para bater o martelo. Mas nesse vídeo aqui, é aqui que a gente vai parar, tá? Se você tiver algum tipo de prompt que você quer testar, algo desse tipo, algum modelo que você quer que eu traga aqui para o canal, a gente vai fazer mais testes desse tipo, não só com o jogo da velha, como com outras aplicações que a gente vai tentar criar, outras coisas que não sejam gerar código, tá? E se você tiver qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e provavelmente trazer aqui para o canal também. E é isso aí, eu me amarrei em fazer esse teste aqui, eu espero que você esteja tão empolgado com LLMs quanto eu, e eu vou te confessar, quando eu desligar a câmera, eu vou continuar brincando um pouquinho. Se você tiver oportunidade, brinca aí também. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!